Queridos irmãos, a graça e a paz é motivo de alegria nós estarmos mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor nesta manhã, domingo, 16 de abril de 2023. Nós hoje vamos compartilhar a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 23, que como tema diz assim: os falsos profetas. A palavra do Senhor, ele diz assim, no versículo 15 em diante, ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis, porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar mau fruto, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Queridos irmãos, aqui nós podemos ver realmente que Jesus, ele quando estava evangelizando ali ainda no Sermão da Montanha, ele trazia diversas parábolas, ele trazia a melhor maneira para entender a palavra do que ele estava trazendo ali para aquelas pessoas. E veja, queridos irmãos, nós temos a vinda ali de Jesus, ele veio, trouxe o evangelho, mas veja o que ele pregava lá atrás, se não é atualíssimo, está entendendo? Como é hoje o que estamos vivendo. Veja que diz: acautelai-vos, porém, os falsos profetas que vêm até vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Veja o seguinte, ele mostra aqui que no ensinamento dele que viriam lobos, tá indo ali, mas estava com a capa de ovelhas e não se conhecia. Então aqui ele está falando também do falsos profetas. Falsos profetas, nós entramos no modo geral, que são falsos pastores, falsos líderes, falsas pessoas que usam o nome do Senhor para enganar. Então veja que aqui ele está orientando, ele já traz uma ilustração bem clara, que para que você não fosse enganado. Porque ele diz acautelai-vos. Acautelai-vos quer dizer cuidado, previna-se, tenha cuidado com quem você convive, com quem está se passando de acordo à palavra, quem é lobo e está ali coberto como que fosse uma ovelha. Ele ainda diz no segundo versículo, por seus frutos conhecereis, porventura colhe-se uma uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Veja o seguinte, ele está mostrando, cada um faz a sua parte. Se é uva, vai nascer no pé de uva. Se é figo, vai nascer no pé de figo. Então veja o seguinte, vocês estão entendendo o enganar, as pessoas querendo enganar? Então é esse cuidado que devemos ter, principalmente no meio que vivemos, nesse meio evangélico, nesse meio que muitas pessoas se passam por cristão para enganar, trazer coisas erradas, e Jesus ele já trazia essa mensagem nos mostrando que não devemos nos confundir. Acautelai-vos, é o que diz o primeiro, cuidado.
cuidado. E principalmente o versículo seguinte, ele diz: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Então vocês vejam, queridos irmãos, são aquelas pessoas que convivem no meio cristão, são aquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro verdadeiro, vive ali enganando, vive ali se fazendo a parte, aonde ele esteja se fazendo de cristão, se fazendo de evangélico, se fazendo de obediente à palavra para enganar e trazer as palavras erradas e ensinamentos errados para as pessoas que convivem no meio evangélico. Então vocês vejam que o versículo ainda diz: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Então, meus irmãos, pouca conversa, pouca conversa. Se o primeiro versículo ele diz acautelável, tem cuidado, então veja o seguinte: o que você vê que não é do Senhor, não insiste. Não insiste. Não procura querer estar presente, ouvindo. Procura o caminho correto. Procura, não vai perder tempo com isso, porque o texto ele é bem claro. Veja, se for um fruto, corta ele, lança no fogo. Está entendendo? Então veja o seguinte, claro que você vê que o ensinamento aqui é só para mostrar as ilustrações que é feita. Claro que você tem uma pessoa na igreja ou aonde você estiver convivendo, o que é que tu faz? Tu vai te afastar dele. Tu não vai deixar que ele esteja na tua convivência para que não atrapalhe a tua vida espiritual. O versículo ainda diz assim: portanto, pelos seus frutos conhecerei. Então você conhece, você sabe. E principalmente quando você tem vida no altar. Você poderia até perguntar, pastor, se você apega muito nessa vida no altar. Vida no altar é vida com compromisso, é vida realmente para servir ao Senhor, é vida que teme ao Senhor. Esse temer é respeito, não é o temer de medo, é o respeito, é fazer a obra quando o Senhor te convida. Será que tu tivesse algum convite na tua igreja para fazer a obra do Senhor e tu não estás querendo? Então, irmão, é isso. A vida no altar para que você tenha esse lado espiritual, para você sentir quando a coisa é de Deus. Se você está na vida espiritual, se você está em obediência, você está convivendo com o Senhor, você conhece, você sabe quando a coisa não é de Deus. Muito cuidado naquelas palavras, o Senhor mandou te dizer. Olha, queridos irmãos, porque o Senhor não pode lhe dizer a você mesmo? Será que você não tem condição de o Senhor dizer, precisa intermediário? Eu já tive uma vez dessa maneira, tendo alguém me dizendo algo, e era totalmente diferente, o nome da pessoa não era, e ainda perguntou, você recebe? Eu disse, recebo não. Por que, pastor, o senhor não recebe? Eu digo, não recebo porque não é de Deus. Deus não manda nada errado. Deus não se engana. É o único que não traz decepção para nenhum que o segue. Eu vou dizer para vocês, queridos irmãos, foi o melhor caminho que eu já escolhi. E foi difícil, viu? Era momento que eu pegava na mão do Senhor, se soltava. Senhor, deixa eu pegar aí a misericórdia, o amor dele era tão grande que ele deixava. Chegou um ponto que eu disse assim, Senhor, segura na minha mão. Porque toda vez que eu seguro na tua, eu solto. E eu vou dizer, queridos irmãos, depois que ele segurou mesmo na minha mão, eu já tentei até me soltar, mas ele disse, você é meu. A mesma coisa o Senhor está dizendo com cada ouvinte dessa palavra que queira tomar essa decisão. Diz mesmo, Senhor, eis-me aqui, segura na minha mão, e ele vai segurar e nunca tu vai se desviar do caminho do Senhor. É isso que precisamos. Ainda o versículo 21, veja como
é importante. Como diz a palavra do Senhor, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então veja o seguinte: quer estar no céu, faz a vontade do Pai. Eis-me aqui, aceita. Aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. Essa é a vontade do Pai. Procura não enganar ninguém, procura não ser esses falsos profetas, porque falsos profetas aqui, queridos irmãos, na Bíblia não só é pastor, não. É o líder, é aquele que está enganando, é aquele que vive no evangelho e não testemunha, é aquele que tira tudo que tem que dar ao Senhor, é aquele que está em desobediência, que não dizima, que não faz a obra, que não louva, tudo está errado da igreja, tudo está ruim, está entendendo? E o mal e o ruim está nele mesmo. Então, diz aqui, eu deixo para vocês esse último versículo 21 de Mateus capítulo 7, que diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Quer ter o reino dos céus? Faz a vontade do Pai. Isso Jesus está falando. Ele está mostrando. Que Deus assim possa abençoar a cada ouvinte dessa palavra. Procura, queridos irmãos, viver em comunhão com o Senhor. Vida no altar. Vida no altar é obediência. E fazer a tua parte para que tu não entre nesse contexto dos falsos profetas. Que Deus assim possa estar abençoando a cada um. Eu vou estar orando. Agora, antes de orar, não esqueça de se inscrever ali no sininho, para que possamos levar essa mensagem mais adiante, para que possamos ter esse comprometimento com o Senhor, de levar a palavra do Senhor, para que outras pessoas possam ouvir. Então, te inscreve lá e hoje, domingo, vai para a igreja mais próxima da tua casa. Se você morar na Enseada, vai ser uma honra nós recebemos você ali. Pela manhã, na EBD, às 9 horas, terminamos às 10h30. À tarde, noite, que é o culto da família, estamos ali. Às 5h30, 7h30, nós estamos ali encerrando o culto. E compartilhe com a gente a bênção. Eu estou mais tarde ali apresentando meu neto, consagrando ele ao Senhor. Já foi vacinado, então já pode sair e ali eu vou apresentar ele ao Senhor. Fazendo o que Deus tem determinado, né? Está sempre apresentando as crianças, orando, que as crianças é o reino de Deus. Então, que Deus abençoe. Eu vou estar orando por cada família. E uma das coisas, queridos irmãos, vamos orar. Vamos orar, pedir a Deus por esse momento que essas escolas estão passando aí, os pais, nós cristãos, vamos estar orando, cada ouvinte dessa palavra. Se você não ora, você é de outra denominação, reza também por eles. Estão precisando, essas escolas precisam da proteção do Senhor. Oremos. Nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer pelas bênçãos, eu quero te agradecer, Pai, pelo teu cuidar. Eu quero, Senhor, nesse momento, entregar em tuas mãos cada escola da nossa cidade, do nosso município, do nosso estado, do nosso Brasil. Cuida, Pai, com esses acontecimentos, Pai, e de todo mundo. Esses acontecimentos, Pai, de morte nas escolas, essas coisas que têm cefado a vida das crianças, Pai. Abençoa, Pai, aqueles pais que tiveram seus entes queridos ali, mortos. Ó, Pai, acalenta, Pai, conforta cada família. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.